x? Essa é uma questão filosófica importante. Não. Responda para mim, o que é x? É uma variável que depende do quê? Depende da função no qual ela aparece, não é? Essa equação aqui, ó, responde você para mim, essa equação aqui é a mesma equação do exercício 10? Não tem esse termo a mais aqui que não tinha antes? Então, por que você quer ter o mesmo valor de x? A equação está igual, mas aí eu adicionei o ácido. É. Mas esse x que a gente colocou, que é um valor pequeno, um valor de ácido vezes acetato, é o x que vem daqui, é o valor que vem daqui. Olha, quando eu coloco esse ácido aqui, vamos pensar de uma forma bem primária. Vocês podem pensar assim, eu coloquei ácido no meu meio. Qual é o efeito que esse ácido vai ter? Se fosse só ácido acético, nós vimos pelas contas que nós fizemos, acho que no segundo exercício dessa lista, nós vimos que o valor do pH iria se modificar, mas iria se modificar muito menos do que aconteceria se ao invés de eu colocar essa quantidade de ácido na solução de ácido acético, eu tivesse colocado em água. Se eu tivesse colocado 2,0 vezes 10 a menos 4 mol por litro, né? Se eu tivesse uma solução aquosa, ácida, com uma concentração de H+, de 2,0 vezes 10 a menos 4 mol por litro, o pH seria 3,70. Tá certo? Se você pensa em termos de 7,00, isso dá uma diferença muito grande. Tá certo? Mais do que 3 unidades. Agora, quando eu coloquei essa mesma quantidade de ácido num lugar que tinha ácido acético, a variação de pH foi muito menor. Não é? O meio já estava ácido e eu tive uma variação pequena, né? 0,01. Bom, se a gente for pensar primariamente, se eu coloco mais H+ aqui, eu deveria deslocar de alguma forma esse equilíbrio. Tá certo? Só que eu não posso desprezar a presença de grandes quantidades de ácido acético e de acetato, porque são eles que fazem o papel do tamponamento. São eles que vão fazer com que essas concentrações de X, na verdade a concentração de H+, ou esse X, tenham um valor pequenininho, porque são equilíbrios que envolvem ácidos fracos. Se o ácido acético fosse um ácido forte, aquele X ali não seria desprezível e a minha equação ia ficar muito mais complicada. Suponha que esse número aqui fosse um número bem maior do que ele é. Eu não poderia nunca considerar 0,25 menos x x mais 0,25 igual a 0,25. Não poderia. Como eu também não poderia considerar 0,75 menos x igual a 0,75. Eu faço isso porque o ácido acético é um ácido fraco, tem uma constante pequena. No caso do acetato, né, eu sei que se ele vem do ácido acético, que é um ácido fraco, a hidrólise dele vai ser menos favorecida ainda. E a gente fez as contas para a hidrólise do acetato. E a gente viu que a constante de hidrólise é da ordem de 5 vezes 10 a menos 10, muito pequena. Se eu tivesse uma hidrólise mais extensiva, eu também não poderia fazer essa aproximação. Então, o que me interessa do ponto de vista de pH é a concentração de H3 ou mais, não é o X. Esse X vai ser função da equação que eu montei, tá certo? Nessa circunstância, ele deu um número negativo. Deu porque ele está ali naquela equação, enfim. Né? Eu nem preciso dar um significado físico para ele ser negativo, porque o que me interessa é ele mais 2,0 vezes 10 a menos 4. E aí eu tenho de volta o número original, ou seja, o pH não muda. Diga, é duro ser baixinha, né? A gente tem que fazer. Fala. Não, mas então, o que eu falei para vocês é que está relacionado, quando eu faço subtração, vamos ter um pouquinho de boa vontade com as regrinhas. Sumiu aquele 4 do 5,4, porque eu estou usando aquela regra do número de casas decimais. Já está ali. Já está na primeira passagem. Dá 5,4 mais 10 menos 5 igual a x mais 2,0 vezes 10 menos 4. Preciso achar o x? Não, o 4 foi eliminado naquela última parte. Já calculou o pH.
Não. Não, eu entendi o que você quer fazer, eu não entendi por que você quer fazer isso. Desculpa. Não, mas eu não estou resolvendo uma equação, né? Eu só estou fazendo essa conta porque eu quero mostrar para vocês que dá o mesmo, tem que dar o mesmo da equação de Henderson-Hasselbalch. Só que aquilo é uma forma muito mais compacta de eu olhar o que está acontecendo. Agora, o equilíbrio tem que refletir a mesma coisa. Se eu quero saber se o pH vai mudar ou não, eu tenho que saber a concentração de H3 ou mais. Não quero saber o X, eu quero saber H3 ou mais. Então, já está isso. Já está antes de você achar o X, já tem uma concentração de H3 ou mais. Não, mas esse X, esse aqui, é isso que você está falando? Ele veio da situação em que eu não tinha colocado o H mais adicional. Não, mas eu escreveria essa última parte. Só que aí eu já evoluo isso. Ah, não, sim, se você quiser fazer isso, mas é o que eu estou dizendo para você, deu 5,0 por uma questão da conta. É óbvio que é a mesma coisa. Você pode fazer, o que ela está falando é, você já iguala o outro passo e corta o 2,0, né, da história. Então, claro que sim, está dando 5,0, não porque a concentração de H+ mudou, mas está dando 0,0, está dando 5,0 porque eu estou usando o critério que nós discutimos de manter o número de casas decimais. Só por isso. Mas se você quiser fazer numa etapa só e cortar, perfeito, lógico que pode. Se você fizer, por exemplo, a conta, né, se ele der um superplus menos 1,5, seja 2,9 ou menos 1,46. Se você vai mudar a equação, você dá exatamente o que tinha dado na outra conta. Sim. Só que aí eu não fiz esse critério que você pode fazer sem utilizar esse critério para dar exatamente igual ou na prova você tem que deixar como Não, na prova você não vai chegar a ponto de fazer isso aqui. Na prova você vai usar Henderson-Hasselbalch, que é muito mais prático. Tá certo? Então, você tem aquele... Gente, aquele algarismo ali, o 5,4, aquele 4 ele é afetado de erro. Então, quando eu faço a subtração, ele não pode aparecer. Se ele aparecer, tem alguma coisa errada, porque o 0 do 2,0 já é afetado de erro. Se o 2 já é afetado de erro, o 4 não tem significado nenhum. Então, o que eu estou dizendo para vocês é quando a gente escreve desse jeito aqui, esse 0 aqui, ele não é o que vocês chamam de duvidoso? Ele poderia ser 4? Poderia. Entende o que eu quero dizer? Se você respeita a regra que a gente está usando para o cálculo, não deixa de fazer sentido as contas que a gente está fazendo. Mas se você quiser deixar para fazer o arredondamento no final, se fica mais claro para você, não tem problema. Só que eu usei o critério que a gente está usando e estou dizendo para vocês que não faz diferença. Porque é 5,0, mas aquele 0 ali, ele é duvidoso, ele é afetado de erro. Então, qualquer equação que eu escreva, gente, qualquer equação que eu escreva usando equilíbrio, eu sempre vou poder traduzi-la dessa forma. Então, aquela equação ali, de Henderson-Hasselbalch, ela veio de equações de equilíbrios químicos como esse. Se vocês conseguem entender o equilíbrio químico associado à reação de vocês, vocês não devem ter dificuldade para entender. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que sempre tem uma razão química. Ela está longe de ser uma ciência na qual você tem que decorar coisas. Vocês tiveram que decorar coisas no colégio? Muitas coisas? Que tipos de coisas que vocês decoraram, por exemplo? Oi? Decorar o nome do íon. O que mais vocês tiveram que decorar? Nome de ácido. Força de ácido e força de base, é isso? Não, mas o nome também. Ah, decorar nome. Nomes, que mais? Gente, as famílias da tabela. Todos vocês têm telefone celular, né? Não é?
Então, aí hoje tem a facilidade do contato, mas todos vocês sabem o telefone de casa, vocês devem saber de cor o telefone de no mínimo uns 10 amigos, não sabem? É uma geração perdida. Gente, tem coisa, olha, tem coisa que você tem que decorar para você poder ter um mínimo de operacionalidade. Por exemplo, vocês conseguem sobreviver se vocês não souberem de cor o RG e o CPF de vocês? Eu não consigo, porque o tempo todo me perguntam isso. Seu RG, por favor, seu CPF, por favor. Eu tenho que saber de cor. A química ela não está baseada no nome do aquele ali é o íon monohidrogeno carbonato. Não é isso que define. Vocês sabem química sem saber esses nomes, se vocês conseguirem entender as transformações que esses íons sofrem. Eu não tenho problema nenhum em dar, por exemplo, tabela com nome né? Todas as minhas provas vocês vão ter tabela periódica. Eu não tenho problema nenhum de dar formulário para vocês. Sabe por quê? Porque quando vocês estiverem trabalhando numa indústria, estiverem trabalhando num laboratório, qualquer um de vocês vai ter um livro do lado, ou vai ter a internet do lado. Eu não me lembro da equação, a Dalva me ensinou, a equação de tampão de Henderson-Hasselbalch, para calcular o pH. Pega o telefone celular e escreve cálculo de pH de tampão, está lá. Tá certo? Agora, se vocês não entendem o que está acontecendo, vocês vão ser apertador de botão, né? Sabe? Perigo, perigo. Vocês vão ser apertadores de botão. E a ideia de uma universidade não é formar apertador de botão, é formar a pessoa que pensa. Tem que olhar para um equilíbrio e entender o que está acontecendo. Vou colocar um ácido, vou colocar um reagente, o que está acontecendo com o meu equilíbrio? Esse é o olhar químico sobre os problemas, sobre as transformações. É por isso que a gente não pode escrever as equações químicas na forma completa, porque as formas completas, elas não mostram efetivamente as transformações que estão acontecendo. Ácido e base da sal e água é uma coisa que vocês decoraram há algum tempo atrás na vida de vocês, não foi? E daí, serve para quê? Eu posso explicar de novo, sem problema nenhum. Mas eu quero saber se mais alguém tem essa dúvida. Da onde que veio da onde que veio da onde que vieram esse x mais 0,25? Eu vou falar assim, pela última vez, se não tiver claro, me interrompe assim que eu falar, tá bom? Na minha mão direita, eu tenho 150 ml de uma solução de ácido acético. O que vocês estão vendo aqui nessa solução? Usem a imaginação. O que tem aqui? Água? Tem H+, tem muito H+? Tem pouco. Como é que eu sei que é pouco? Porque a gente calculou, exercício 2 dessa lista. O que mais eu tenho? Acetato. É muito acetato? Não. É a mesma quantidade de íons H+. É pouco. A gente calculou isso na aula passada. O que mais eu tenho? Ácido acético, a forma não ionizada. Nessa minha mão aqui, eu tenho 50 ml de uma solução de acetato de sódio. O que você está vendo aqui? Tem íon acetato. Eu preciso levar em conta o sódio? Não. Por que eu não ligo? Por que eu não coloquei o sódio em nenhum momento aqui? Porque ele não participa. Ele é um íon espectador, ele não tem que entrar na minha equação. Então, o acetato de sódio, esquece o sódio. Tem água, tem acetato. Acetato em água dá hidrólise. Na hidrólise ele gera ácido acético. Gera muito ácido acético? Não. Como é que eu sei que não? Porque a gente calculou exercício 3. A concentração de ácido acético é baixinha. Cada ácido acético produzido na hidrólise
vai originar também, vai corresponder também, perdão, a um íon H-. Concentração de OH- é baixinha. Certo? Por enquanto, tudo bem? Quanto é a... Se eu tiver ácido acético em água tem uma constante de hidrólise de 5,6 vezes 10 a menos 10. Isso quer dizer que a quantidade de acetato que eu tenho numa solução de acetato é praticamente total, igual à concentração nominal. O acetato sofre hidrólise? Sofre. Qual é a concentração de ácido acético produzido na hidrólise? Ridiculamente pequena. Ridiculamente pequena. Você pode não acreditar, mas confere o exercício 3 que você vai ver. Nós calculamos no exercício 3, alguém tem aí à mão? Concentração de ácido acético naquela solução 1,0. 4,2 vezes 10 a menos 3. Não. Nós não fizemos, ó. Mas acetato em água, isso aqui vai originar ácido acético, aquoso, desculpem, mais OH-. Essa aqui é a equação da hidrólise, tá certo? Balanceado por massa, balanceado por carga. Isso aqui tem uma constante de 5,6 vezes 10 a menos 10. Isso aqui, a concentração de acetato era 1,0. 1,0 menos X, a água não entra. A concentração de ácido acético que vai se formar é X, de OH- é X. Eu estou calculando porque a gente não fez. Porque com uma constante tão baixa, eu sei que esse número é ridículo. Então eu vou ter X ao quadrado dividido por 1,0 menos X. Eu sei que esse X aqui ele é muito pequenininho, então isso aqui é 1. X ao quadrado é igual a 5,6 vezes 10 a menos 10, e, portanto, X é raiz quadrada de 5,6 vezes 10 a menos 5. Raiz quadrada de 5,6 deve ser da ordem de 2,3, imagino? 2,4. Então, X é igual a 2,4 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Esse número é muito pequenininho. E eu já posso antecipar, Jéssica, pelo valor da constante. Com uma constante de 10 a menos 10, esse X, perto de 1,0, perto de 0,75, perto de 0,25, é muito pequeno, é desprezível. Tá bom? Então vamos voltar aqui. Solução de acetato de sódio. Esquece o sódio. Eu tenho um monte de acetato. E tem um pouquinho, sim, um pouquinho de ácido acético. Mas é muito pouco. Muito pouco. E tem um pouquinho de OH- também, que veio da hidrólise. Quanto? X. Esse X aqui. Muito pouco. Aí eu vou misturar os dois. Ah, Dalva, mas aí você tem o ácido acético na presença de acetato. Legal, é isso aqui, ó. O acetato que eu tenho em solução não é só o que vem do equilíbrio do ácido acético. É o que estava na solução de sal. A gente acabou de misturar as duas. E como ele vai sofrer uma hidrólise muito pequena, eu posso colocar aqui o 0,25. Porque a hidrólise dele vai levar variações de concentração muito pequenas. Eu posso ignorar. Eu posso usar só a concentração do sal, a nominal. Eu posso ignorar a hidrólise. E aparece 0,25 aqui. Não te convenci. Eu sinto que eu não te convenci. Quem? Mas como que a concentração tão pequena assim, causada pela mudança do pH? Como será? Porque você mostrou até pra gente. Mostrei, então. Eu sei que eu mostrei. Como ele está perguntando? A gente colocou acetato em água. A gente viu que o meio fica alcalino. Por que a gente vê o meio ficar alcalino se a concentração de OH- é tão pequena? Oi? Só acetato em água. Porque eu acabei de falar que a hidrólise,
ela acontece em pequena extensão. Acabei de calcular com vocês a concentração. Por que muda o pH? Oi? Porque, gente, olha, eu tenho uma concentração pequena de OH-, mas a gente não pode esquecer que a escala de pH é uma escala logarítmica. Então, se eu quero o pH, esse X aqui ele não é desprezível. Quem é desprezível é o X frente à concentração inicial do sal. A concentração inicial do sal é 1,0 mol por litro. Desse 1,0 mol por litro de acetato, quanto de ácido acético e de OH- eu vou formar? Eu vou formar 2,4 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Frente a 1,0, esse número é significativo? Não. Com 2 algarismos significativos? Não. Se eu tivesse 1,0000 mol por litro, aí ia aparecer aqui a diferença. Mas com 1,0, não é. É por isso que eu perco uma aula inteira explicando o algarismo significativo para vocês, porque não é significativo. Só que na hora que eu vou calcular o pH, não é a concentração de acetato que eu estou olhando. Quando eu vou calcular o pH, é a concentração de OH- que eu vou olhar. E aí, 2,4 vezes 10 a menos 5 vai dar um pOH de 4,6, 4,7. Quando você converte 14 menos 4,6, vai dar 9, né? 9,5. Meio fica alcalino.